Pessoal, vamos para mais uma aula, que é continuando a aula da semana que passou. Nós vamos falar agora sobre o DPS, como ele funciona de uma forma bem rápida e as classes de DPS e onde você deve instalar o DPS. Fiquem ligados. Agora vamos para mais uma aula sobre como funciona o DPS. Aula passada, vocês viram os tipos de surtos. Agora vamos entender como funciona o DPS. O DPS ele atua como uma válvula, ou seja, em tensões normais da rede elétrica, ele funciona como um circuito aberto, ou seja, ele apresenta alta impedância. Ele é curto-circuitado para o terra quando essa tensão, o C do DPS ou da rede, ultrapassar esse valor, o C. E aí ele funciona como um curto-circuito. Então, ele vai funcionar como um circuito fechado quando a resistência for muito baixa. Por quê? Porque vai existir um pulso de tensão elevado. Acontece isso tudo quando a tensão no DPS ela atinge a tensão máxima permanente dele. Aqui vocês podem estar observando o exemplo. Nós temos a carga e o DPS protegendo. A gente tem um negócio chamado desconector, que na verdade é sempre sugerido pelo fabricante em série com o DPS instalar um disjuntor. Por quê? Quando tem um surto, quem vai desarmar é o disjuntor que está em série com o DPS, evitando assim a parada geral de energia. Então, o DPS, quando cai a descarga na linha ou induzida aqui na linha, o DPS vai atuar direcionando todo esse impulso elétrico para o sistema de aterramento, né? Aqui está dizendo que após um determinado número de surtos, dependendo de sua intensidade, o varistor será curto-circuitado e o DPS precisará ser substituído. Não significa que uma descarga só vai queimar o DPS, né? É uma sequência, e quando ele queimar, faz a substituição desse DPS. Aqui nós temos o DPS e seu desconector, tá? Então veja aqui, eu tenho um disjuntor geral de entrada, tenho aqui o DPS, né, ligado no sistema de aterramento. Veja que o fluxo do impulso da corrente faz com que o DPS, como a tensão é muito elevada, ele apresenta baixa impedância e ele curto-circuita tudo para o terra. Esse desconector ele vai evitar o desarme do disjuntor geral. Uma vez que o surto de tensão está limitado, entre dois pontos, o circuito máximo estarão protegidos, né? Circuito. Bom, a classe de DPS, nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de DPS em corrente alternada, né? Pode ser de acordo com o risco. Sempre na entrada de edificações, onde você tem rede aérea ou subterrânea, no QGBT, sugere-se a instalação de DPS classe 1 ou classe 2. Então, aí a gente coloca a seguinte regra, de preferência instalar no DPS no quadro principal, que é o QGBT. Depois, instalar DPS classe 2, já o risco normal, instalar DPS classe 2 nos quadros de derivação de todo aquele ambiente, né? Sozinho ou como complemento do classe 1. Né? Então, a sugestão nossa é QGBT classe 1 mais 2 e os demais quadros de distribuição de toda aquela área que você está avaliando, classe 2. O DPS classe 3, ele é usado como complemento do DPS classe 1 mais 2 ou classe 2. Ele é geralmente posicionado próximo à carga. Então, você pode ligar um DPS classe 3 numa tomada de um equipamento específico, tá?
Então, o DPS classe 3 também recomenda naqueles equipamentos mais caros, né? Você pode fazer essa instalação ou instalar em todas as tomadas que tem equipamento conectado. Falar um pouco do desconector. O desconector, na verdade, é um disjuntor, né, que ele é ligado em série com o DPS, com o objetivo de evitar que, no momento do surto, o disjuntor, a montante, não seja desligado, né? Aí a gente instala esse disjuntor que a gente chama de disjuntor desconector, tá ok? Sempre em série com o DPS.